Paz, meu querido, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje, continuando nossa jornada agora, no capítulo 6, falando sobre um descontente com o status quo, né? Nós vamos viajar aqui pela vida de Israel, pela vida da igreja e para nós mesmos, né? O intuito dessa aula, desse vídeo, desse capítulo é nos confrontar, porque não vamos falar apenas da história da igreja, de Israel, mas da nossa realidade hoje, né? É um chamado para olhar para a gente mesmo e se perguntar se nós temos se conformado ou disposto a prosseguir mais a fundo com Cristo. Então, um descontente aí com o status quo, então, chamado radical, né, de Jesus. Aí ele já começa falando, né, pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Marcos 8, 35 a 37, né? Não tem meio termo, meu irmão. É ou nós nos entregamos para a verdade ou nós ficamos presos no engano, né? Deus confronta o nosso coração, que quer às vezes ganhar o mundo inteiro e acaba perdendo a sua alma. Então o chamado é radical. Perder a vida por ele e pelo evangelho, mas encontrar de verdade. Nós não nos acomodamos. O evangelho não é apenas melhoria de vida, ele é uma nova vida. Esse é o primeiro choque do status quo. O Espírito Santo vai nos movendo além da rotina. Depois da conversão, ele não nos deixa parados. Ele desperta, ele empurra, encoraja, ele insiste que a gente avance e que a gente faça outros avançarem. Não existe cristianismo que estaciona, isso é uma contradição. O Espírito nos move porque Deus, ele nos faz crescer, amadurecer, frutificar. Então, se nós estamos há anos no mesmo ponto, é o sinal de que o status quo, ele acabou vencendo dentro de nós. O Israel, de novo, o autor, ele sempre traz isso. Ele é uma metáfora para a nossa própria vida. Deus atingiu Israel com milagres, abriu o mar, deu água, rocha, pão do céu, nuvem de dia, de noite, tantas coisas, nada faltava. Mas com o tempo algo aconteceu. O milagre ele acabou se tornando comum, a rotina ela substituiu a dependência e eles deixaram o centro da presença de Deus, se contentaram com a repetição. Eles faziam hoje o que fizeram ontem, porque já tinham feito antes de ontem. Esse é o retrato que Tozer ele denuncia. O status quo é quando a vida espiritual se reduz a ficar repetindo fórmulas sem o frescor da presença de Deus. E nós precisamos se perguntar, será que nós estamos vivendo assim? Os profetas eles não aceitavam esse tipo de religião, de aparência. Eles sabiam que forma por si só não agrada a Deus. Deus não se satisfaz com palavras ensaiadas, jargões, gestos vazios, né? Coisas belas, bonitas, mas sem vida. Ele quer o fogo interior, adoração, santidade, entrega. E quando esse fogo se apaga, o exterior ele toma conta. A espiritualidade ela vai se transformar em rotina. E Israel precisou ser chamada de volta inúmeras vezes, e nós também precisamos. Porque se nós não cultivarmos o fogo dentro de nós, vai restar apenas fumaça. E a igreja, muitas vezes ela caiu nessa armadilha, no mesmo erro que Israel, amar a forma sem o fogo. Mas Deus, em sua misericórdia, ele não deixou o povo preso nisso. Ele enviou avivamentos, derramou poder, ele quebrou cadeias do formalismo, e foi nesse momento que surgiram hinos poderosos, porque eles não nasceram da teoria, mas de um encontro real com Deus. O Espírito Santo é esse que sopra para despertar. E quando ele sopra, a rotina, ela não tem como. Ela não dá conta de segurar aquilo que Deus vai avivar. Tudo aquilo que é apenas ritual, né, perde vida diante da explosão da presença do Senhor. Então aqui cabe uma pergunta: será que o nosso culto de hoje ele está mais próximo de uma chama vital ou de um ritual repetido? E quando eu falo nosso culto, não se atenha simplesmente ao culto da igreja, mas se atenha principalmente ao seu culto pessoal. Quando a forma ela substitui o fogo. Então nós vamos ver o mecanismo do institucionalismo. Isso aqui é diabólico, né? Porque por mais poderosos que sejam os movimentos de Deus, a tendência humana é sempre a mesma. Ir para o mecanismo, substituir o fogo pela máquina. O autor fala, e a chama viva ela se transforma num ritual, numa máquina, né? O espírito ele vira tradição. Malaquias ele foi o último profeta antes de Cristo ali, que denunciou exatamente isso, né? Um povo que mantinha uma estrutura, mas já havia perdido o coração. E
o institucionalismo ele é sutil, mas ele é sutil e perigoso, porque ele pode estar funcionando perfeitamente. A máquina está girando ali suas engrenagens, mas sem vida dentro. Mas Deus sempre levanta um remanescente que conserva o seu tesouro. Então, mesmo em meio ao formalismo, Deus sempre tem aqueles que se reúnem para conversar sobre o Senhor, né? O próprio Deus inclinava seus ouvidos para ouvir. Essas pessoas sempre foram ali levantadas desse meio, e não era a forma que importava para elas. O que ardia era o próprio Cristo, né? Essa chama no coração delas como um tesouro pessoal. Será que, meu irmão, a gente não tem alimentado essa máquina institucional, né, que tem sido um tropeço para a igreja desde o Novo Testamento? É incrível a gente estudando sobre a história da igreja e nós vemos como o movimento é marcado como algo puro, poderoso, simples. Você não vê luxo, você não vê instituições complexas, você vê vida. E o que definia aqueles irmãos da igreja primitiva era a fé simples em Cristo. O amor entre eles, a pureza de coração, a adoração verdadeira, o fogo do Espírito Santo queimando. E isso era o centro da comunidade. Esse é o modelo de cristianismo que deveria ser a nossa norma. Simples, mais profundo, pequeno aos olhos do mundo, mas grande, gigante diante de Deus. Porém, assim como Israel, a igreja caiu no mesmo tropeço. O fogo interior ele foi, com o tempo, se apagando, até restar cinzas, rituais. E no meio disso, Deus levantou profetas dentro da história da própria igreja. Santo Agostinho, mesmo dentro de uma estrutura, ele viveu um encontro profundo com Deus e deixou registros que até hoje inflamam corações, né? Séculos depois, Bernardo de Clany tinha o sonho de ir até Roma e conseguiu, mas chegando lá, o seu coração ficou partido, porque ele, ao ver toda aquela pompa, aquela vaidade, ele acabou escrevendo, ele voltou para casa decepcionado e escreveu um livro poderoso chamado A Pátria Celestial, e convocando os homens a reacender a chama sobre as coisas eternas no seu coração. Sempre com a dinâmica ali de um protesto, mas um protesto por uma vida real. Um outro exemplo disso foi São Francisco de Assis. É um marco nesse tropeço da igreja. Então foi uma vida que protestou e tentou trazer a igreja para uma religião real, né? Dar vida para aquilo que era pregado. Ele viveu em simplicidade, ele foi chamando todos a voltar para o essencial, e assim que logo ele morreu, partiu, aquela ordem que ele tinha organizado já se desviou novamente, caiu na tentação do formalismo. E assim nós vemos, a história da igreja é um ciclo de fogo e de cinzas, né? De avivamento, de declínio, mas também é uma história de homens e mulheres que lutaram por algo real, por uma vida que fosse de fato marcada pela presença de Deus. A pergunta é aqui, será que nós estamos nesse ciclo, no fogo ou nas cinzas? Nossa vida fica nisso, meu querido? Não é necessário, né? Outra coisa para a gente refletir, com o surgimento da igreja protestante, isso também veio, né? A reforma protestante foi marco histórico, ali Santo Agostinho, o resgate da palavra, a restauração da centralidade em Cristo, mas infelizmente logo a gente vê a mesma tendência que havia dominado Israel, a igreja antiga, a igreja católica. Não é apenas um problema católico e judaico, é questão do coração humano. A carne sempre procura substituir a vida interior pela forma exterior, e por isso até mesmo os protestantes, por que não, né? Nós vemos tradições, costumes, hábitos que acabam sufocando a simplicidade, a vitalidade da fé. Então, a tentação dessa exterioridade, ela atravessa séculos e denominações. Mas o chamado de Jesus, que ele denunciou essa armadilha, ele falava que a adoração se tornava vã, porque estava fundamentada apenas em regras humanas. Isso pode acontecer com qualquer igreja, hoje, em qualquer época. Pode acontecer com você. O problema nunca foi, se você parar, nunca foi a falta de doutrina, foi a falta de vida. Então, podemos ensinar a verdade e viver sem ela. Por isso, o chamado de Cristo Jesus continua sendo, ecoando, adoração em espírito e em verdade, coração entregue, e não apenas liturgia repetida. A gente precisa entender aqui, e entender se nós estamos vivendo esse tipo de vida, transformados pela palavra viva. Tá? Lembra, meu irmão, na história da igreja católica, na história da igreja protestante, a gente vê o mesmo padrão, mas coloque isso para a sua vida individual.
pense no seu culto a Deus. Outra meditação, ele fala sobre o vitral e a poeira dos séculos. Ele costumava visitar o Tozer, várias igrejas históricas, seja protestantes, seja católicas. Um dia desses ele entrou e viu uma igreja, o guia apresentou para ele um vitral centenário, né? E já estava desbotado ali, a coloração, né, coberta de pó. Só que o que surpreendeu ele foi que não era uma vitral, não era um original, era uma cópia, né, uma réplica. E o que mais surpreendeu ele é que eles fizeram a réplica replicando também o pó, replicando a sujeira. Porque na cabeça deles, o pó, a sujeira, o desbotamento, deixava aquele vitral mais bonito, mais solene, né? E isso é uma metáfora da fé ao longo da história. As tradições humanas, elas vão se acumulando e chega um ponto em que a gente se orgulha disso e a gente não sabe mais o que vem de Deus e o que vem apenas da poeira dos séculos. O que é vida, ela acaba se tornando um ritual, né? E aquele frescor, ele vai ficando embaçado, vai ficando empoeirado, vamos dizer assim. E a gente tem o culto superficial. A poeira, no caso, não é só história, ela é a nossa realidade. Hoje, nós vemos cultos superficiais, né, cheios de formas, regras, mas Deus sempre vai ter aqueles que não se conformam, os que não se satisfazem com essa religiosidade. Ele vai sempre levantar homens e mulheres chamados para a autenticidade, em toda a história, né? Eles não se impressionam com a aparência, eles buscam um coração. Deus não se impressiona com isso, ele busca um coração quebrantado e uma adoração verdadeira. E no meio disso, fica muito claro o valor do real sobre o grande, né? O que importa não vai ser a aparência, não é a grandeza, mas a realidade da vida, né? Como diz uma sabedoria de Salomão, de que adianta um leão morto se até um cachorro vivo tem mais valor. Então, uma igreja pequena, mas cheia da presença de Deus, é infinitamente melhor do que uma multidão movida apenas por tradição. O mesmo acontece com a nossa vida. Aplique isso à sua vida, meu querido. Eu sei que a nossa tendência é olhar para a igreja, a igreja, como a igreja se perdeu, como a igreja... Não, olhe para você. Você é a igreja. A igreja não é uma terceira pessoa, é você, a sua vida individual com Cristo. A minha vida. O mesmo vale para a nossa vida. É melhor ser simples e verdadeiro diante de Deus do que ostentarmos espiritualidade artificial. O Novo Testamento, ele é um resgate a isso. Em cada geração, Deus foi levantando homens e mulheres e eles sempre traziam essa mensagem: nós não queremos nada além da Bíblia. Ela é a nossa rocha, a nossa fonte, nosso guia pelo deserto. Eu quis colocar essa imagem, a Bíblia iluminada, claro, né, pelo Espírito Santo. Eles reconhecem, né, que o Novo Testamento não é apenas um livro, mas vida espiritual, né? É o maná que sustenta o crente. Então, tudo que nós precisamos está em Cristo, está nas Escrituras. Essa é a simplicidade, né? E ao mesmo tempo a grandeza da fé cristã. E se você olhar essa simplicidade, ela é banhada pelo amor, pelo fogo interior que o Espírito Santo gera. E o maior problema da igreja não foi apenas heresia, mas foi viver doutrinas corretas sem experiência real com Deus. Talvez tenha sido a maior tragédia. Por isso, quando surgem homens como Wesley, eles não buscaram criar novas doutrinas, né? Mas eles exigiram que o que estava escrito se tornasse vivo no coração. Olha a diferença. O testemunho desses homens é claro. Jesus Cristo, ele é suficiente. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo em tudo, em todos. Esse é o segredo da exclusividade do Novo Testamento. Mas ao mesmo tempo, sempre surgem, né, homens. Em cada época, né, vão surgir homens que eles transformam a fé em trampolim, né? A religião vira um palco para autopromoção, para buscar seguidores, fama, status. Mas aí eu te pergunto, de novo, não pense em homens como outros. Pense em você. Será que eu e você não somos esse tipo de pessoa que nós usamos a vida religiosa, a religião, as escalas, a nosso ministério para buscar reconhecimento, aplausos, vantagem, algum prêmio humano? Será que a nossa motivação mesmo é Cristo? Porque é muito fácil falar, mas olha só esses homens, picaretas que tripudiam com o evangelho, tiram vantagem, mas espera aí. Será que você e eu não somos uma dessas pessoas? Porque é algo sutil, meu querido. A gente pode estar trabalhando para Cristo
mas a gente está buscando vantagem própria, né? A motivação do nosso coração é aparecer, é ter cargo, ser reconhecido, é se sentir importante, se tornar importante. Mas essa é a motivação real que nos move, né? Mas os que vivem a vida crucificada não estão em busca de vitrine. Eles sabem que seguir Cristo, né, pode, na verdade, significar muitas vezes perder a reputação. Mas isso nunca será perda, né, perante a eternidade. Cristo, ele é o prêmio. Ele não é a nossa plateia. E no final de tudo, nós sempre vamos ser confrontados com a morte. É o confronto final. Spoiler, viu? Todo mundo aqui vai morrer, a não ser que Cristo um dia volte antes, né? E seremos ressuscitados, mas todos seremos confrontados com a morte. E do que adianta subir os degraus de sucesso, né, eclesiásticos, né, usando até o nome de Cristo para se promover, mas ao final todos nós vamos ter o mesmo destino, um túmulo, né, o corpo ali, os vermes comendo. Que coisa horrível, mas é isso, é um spoiler, tá? Eu não queria te falar, surpreender você, mas é isso aí. A alma sim, essa sim vai para a presença de Deus, do juiz de toda a terra. E aí do que vale fama, do que vale reputação, aplauso, views? No fim, se a nossa alma está manchada diante de Deus, porque a nossa motivação foi outra, né? Essa é a pergunta que todo coração que ainda ama mais o mundo do que a cruz, ele tem que se calar diante dessa pergunta. E será que nós não somos esse coração ainda que ama mais o mundo que a cruz? Seja sincero, meu querido. Você não precisa se esconder diante de Deus que te conhece. E essa é a beleza desse livro. Toda vez que eu leio um capítulo desse livro, é como se eu ficasse nu diante de Deus. E o autor, o Espírito Santo ali tirando as camadas da minha alma, sabe? As máscaras que eu tenho do meu coração, as camadas, e vai me despindo diante de Deus. Não sobra nada. É isso aqui que tem, Deus? Que horror, entendeu? Você se olhar no espelho e ver quem você é ainda, realmente, né? Mas é a partir desse diagnóstico, meu irmão, que Deus vai nos transformar profundamente, né? Então, os que vivem a vida crucificada, né, os que buscam a Deus, eles não estão interessados em palcos, em lugares de destaque, em reconhecimento humano. Eles descobriram algo infinitamente maior, conhecer a grandeza, conhecer a Cristo, né, e estar onde Ele está. E Paulo declarou com ousadia: considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. É isso que move o coração do verdadeiro discípulo, né? Não o aplauso dos homens, mas a intimidade com o Senhor. A vida crucificada, ela vai mudar, ela vai transformar nossas escalas de valores. O que parecia essencial, riqueza, reconhecimento, posição, é visto como esterco agora, lixo, diante da beleza de conhecer a Cristo, né? A vida, você perde a ilusão, você enxerga a eternidade. Esse é o desejo central, meu querido. Não algo que Cristo dá, mas o próprio Cristo, né? E como buscar essa vida de comunhão real, né? Quem busca a face de Deus, ele não se satisfaz, né? Como a gente tem falado com essas formas. Mas então, que forma é essa, né? Porque eu quero realidade, eu quero conteúdo, eu quero Cristo. E Thomas Merton, conhecido também como o irmão Lourenço, e tantos outros, eles descobriram que a presença de Deus, ela não se limita a um templo, a um horário de oração. E o irmão Lourenço dizia: eu falava com Deus o tempo todo, enquanto lavava a louça, caminhava e viajava. Aprendi a viver a presença dele 40 anos sem perder esse senso. Aprendi a viver na presença dele. É isso. Eu tô falando com Deus o tempo todo. Eu tô num trabalho, tô falando com Deus, tô numa reunião, eu tô dando banho no cachorro, trocando a fralda, o que eu tô fazendo, eu tô falando com Deus. Ele não sai de perto de mim, eu não saio de perto dele, eu não paro de falar com ele. Esse é o segredo, né? A presença de Deus no cotidiano. É saber que Ele está conosco, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa rotina. Nossa rotina simples, né? E o coração que anseia por Deus não se contenta em ver Ele apenas domingo, né? Deus é uma pessoa, meu querido, né? E Ele deseja andar conosco a cada instante, né? Essa é a marca dos que vivem essa vida crucificada, uma comunhão real, natural, constante. Agora, olhando para o progresso do cristão na vida, o cristão mediano hoje, Tozer declara que ele avança pouco. Ele se converte, se junta para a igreja, mas 5 anos depois, ele praticamente está no mesmo lugar. Ele passa 10 anos capaz de ter retrocedido. Isso não é normal. Isso é estagnação. E a vida cristã, ela não pode ser medida por frequência em culto, tá? Pela adesão que você tem na comunidade. Ela precisa ser marcada por transformação real.
Mas é triste como ver como muitos se acostumam a viver dessa forma rasa, acomodada, como se Cristo fosse apenas um acessório na vida, né? E não é o centro, o Cristo é o meio, né? Para eu ter uma família bonita, legal, uma família cristã, tudo dá certo. Mas os buscadores de Deus, eles não aceitam essa mediocridade, eles anseiam por algo mais profundo. Deus, eu quero algo mais profundo, Senhor, eu não me conformo, né? Por águas mais correntes, mesmo que eles sejam rechaçados. Seu crente beato, nossa. Eles sabem que há mais para Deus ser, que há mais de Deus para ser experimentado. E em nome de Jesus, meu irmão, que eu e você sejamos essa pessoa. Se esse desejo não arde no meu coração, no seu coração, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e acende esse desejo por ti, Senhor. Que seja a coisa mais importante na nossa vida, Pai. Se tem algum bem que o Senhor pode nos dar nesta terra, Pai, que seja esse desejo profundo, Pai, pelo Senhor Jesus e nada mais, Senhor. Muda a nossa escala de valores, Pai. E a falsa aparência, né? Então, o que acontece quando o fogo da presença de Deus ele desaparece do coração, do seu coração, do meu coração? Nós, os homens, tentamos pintar as paredes da fornalha para dar a impressão de que ainda há fogo. E é isso que acontece com muitos hoje, com muitas igrejas hoje, comigo e com você. Nós usamos rituais, programas, músicas, estratégias para tentar substituir a chama interior. Mas os que buscam a Deus não se deixam estagnar, eles têm discernimento, eles percebem quando há a vida real do Espírito Santo e quando tudo não passa de um teatro. É trágico viver de aparência, meu irmão, ao invés de buscar de fato o fogo de Deus. A presença real, ela nunca pode ser substituída por enfeites exteriores. No meio disso tudo, o autor ele nos confronta com o escândalo da indiferença. O mistério do cristianismo é esse, né? O maior mistério do cristianismo é também o maior escândalo dos nossos dias, o Calvário. Ele não impacta mais como deveria, né? O Filho de Deus, ele morreu numa cruz pelos pecados do mundo. E, no entanto, muitos cristãos permanecem intocados e frios. Cristãos, estamos falando de pessoas no mundo. Em vez de quebrantamento, entretenimento, né? Culto se torna espetáculo, quando deveria ser um altar. Uma casa de Deus vira um clube, vira uma programação social, em vez de ser uma casa de oração. Tozer é contundente, ele fala que a semente do dragão gerou mais dragões. Ou seja, aquilo começou pequeno, a substituição da realidade pela forma, hoje ele cresceu de maneira descomunal, né? Em boa parte do cenário cristão. E diante disso, nós precisamos confrontar nossas vidas com lágrimas, com entrega. Qual a última vez que você chorou meditando diante da cruz de Cristo, né? Qual tem sido o seu grau de indiferença, o meu grau de indiferença, ou o meu grau de distração? Não aponte o dedo para lá, irmão. Aponte o dedo para você mesmo. Essa comunhão através dos séculos que nós vemos, pessoas sendo levantadas para reavivar a igreja. Podemos citar aqui, como falamos, né? Bernardo, João da Cruz, Thomas de Kempis, Fenelon, Rutherford, Wesley, Simpson, tantos nomes diferentes. Eles não mudaram a doutrina, eles trouxeram coração. Chamaram a igreja para viver o que o Novo Testamento colocava como norma, né? A vida no Espírito, né? Uma vida de obediência, né? Um amor que inflama, uma obediência que custa, uma adoração que consome. Eles não foram celebridades espirituais, foram homens e mulheres que fizeram da presença de Cristo o ambiente da alma deles, né? O ponto não era o brilho do método, da teologia, mas a substância da comunhão com Deus. E o que nos une a eles, esse fio condutor, é o próprio Cristo. Cristo como tudo em todos. Eles insistiam que o conhecimento de Deus não é uma coleção de frases fortes, né? Mas é uma vida moldada no secreto. Então, por isso, a sala de oração, ela vinha antes do púlpito. A santidade antes do serviço. A obediência antes dos resultados. Eles tinham peso, eles tinham uma gravidade espiritual que torna leve o que é vaidoso. Humildade, pureza, misericórdia. Então, slogans, né? Mas caminhos, meus irmãos. A doutrina não era uma vitrine, era carne, era sangue, era coração. E onde a doutrina tinha virado pedra, eles amoleciam no amor. Então, por isso, voltamos a esses homens de Deus. Não por nostalgia, mas porque a vida que movia eles é a mesma que o Espírito Santo oferece para mim e para você. Tozer,
ele descreve aqui uma paisagem muito conhecida, né? Que todos nós aqui, que é muito som, muito brilho, pouca substância. Será que se assemelha um pouco à nossa realidade, meu querido, né? Você tem muitas rotinas pastorais, etc., entretenimento nas igrejas, mas o povo sai sem pão. Ao mesmo tempo, tem homens, tem mulheres discretos buscando e com quem dá para conversar sobre horas, sobre Cristo, né? São pessoas que não amam extremos, que não seguem modismos, mas amam com verdade, com ternura, com firmeza. Eles não, são pessoas que não desprezam a mente, né? Mas exigem o coração. Esse é o ponto central do livro. Esse tipo de pessoa não precisa de holofote, porque eles já vivem sob uma outra luz. E a igreja floresce onde a presença pesa mais que a performance. E esse é o perigo, meu irmão. É fácil se iludir com a performance, com o status quo. Onde a palavra realmente queima, né, e o Espírito Santo ele unge, sempre vai acontecer o que a carne, o que a inteligência, o que a força humana nunca vai conseguir produzir, meu querido. Então não adianta a gente tentar produzir a presença de Deus, o mover de Deus. É uma vida no secreto com o Senhor. É uma vida de substância. Né? Nossa, valeu ter falado tudo isso agora. Agora o que eu faço? Agora eu vou deitar, chorar em posição fetal e falar, meu Deus, que cristão que eu sou. Meu Deus, que cristão sem vergonha eu sou. Tozer acabou comigo de novo, né? E realmente, meu irmão, esse é o sentimento. Você lê Tozer, você fica assim, Jesus Cristo, o que eu faço? Testemunhos disso das células aqui, tá? Que a gente vê. Mas calma, depois de Tozer ter batido assim tanto, né, na nossa cara, assim, agora ele vem com uma espécie de ternura, né, para nos dar aquele quentinho no coração, como um bom pai, né? Tozer, ele nos puxa pro espelho, esse é o ponto, né? E ele fala, não é sobre o quão longe você diz ter ido, ou quão longe você diz estar dessa vida crucificada, mas se você já começou de verdade, tá? Se você já vestiu a roupa de mergulho. Essa é a pergunta, vestiu a roupa de mergulho, né? Mas eu nunca mergulhei, nunca fui profundamente com Deus. Tá, mas você já vestiu a roupa do mergulho? Já vestiu? Tá com ela vestida agora? Né? Já soltou a flecha, né? Deus tem te recebido inteiro ou em sobras, né? Pensa bem, ele te sustenta, ele te dá fôlego, mente, força. E o que volta para ele? Né? A comunhão dos profetas não é um clube seletivo, é um caminho aberto para quem tem sede. Menos desculpas, mais secreto. Menos vitrine, mais joelho. E hoje é sempre o melhor dia para começar, para recomeçar. Então, irmão, pergunta para você, para mim. Qual passo concreto você vai dar nas próximas 24 horas para transformar essa sede em busca real? Então, meu irmão, já vestiu a roupa de mergulho? Esse é o ponto, né? Não é o quanto você está distante dessa vida e se sente, nossa, que cristão farsa, não é isso. Você já começou? É isso que Deus está interessado. Amém? E no final, Martinho Lutero coroa toda essa meditação, Tozer coroa toda essa meditação com o hino, né? Castelo Forte é o nosso Deus, de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem que foi muito perseguido porque ele foi uma dessas vozes que chamou o povo novamente para a palavra, para o arrependimento, para a comunhão verdadeira com Deus, para a simplicidade do evangelho. E ele sofreu muitas perseguições. Ele viu a igreja sendo destruída por tantas coisas, tudo isso que a gente falou aqui, a decadência total do ser humano, da igreja, da instituição, da máquina. E ele escreve isso em tempos de crise. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Deus não é apenas uma ideia, ele é um castelo real, onde nós entramos e estamos seguros. A espada da sua palavra e o escudo da sua presença, eles nos guardam contra o caos do mundo, o caos da história, o caos dos homens. O que sustenta a igreja não é o poder humano, é Deus que habita no meio dela. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha, aleluia. A vitória não está em nós, mas em Cristo, crucificado e ressurreto. Ele já desarmou principados, potestades, e agora ele caminha conosco a cada luta. A vida crucificada é caminhar com esse Cristo, meu irmão, que apenas não morreu, mas ressuscitou, venceu e reina. Ele é o Senhor dos céus, mas também é o defensor dos seus aqui na terra.
dos seus que vivem a vida real do Evangelho. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Tradições humanas, elas caem, poderes no mundo se desmoronam, né? Impérios passam, mas a palavra de Deus não perde a sua força, nunca. Quem se ancora nela tem armas para resistir à mentira, ao pecado, à tentação, ao diabo, à carne, às tradições, à sequidão, à indiferença, à vida mediana, ao medo e ao próprio inimigo da nossa alma. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, ele há de nos dar o seu reino. Então, seguir a Cristo, e Lutero sabia disso, tem um custo. Mas, mesmo que tudo se perca, Cristo ele vai permanecer, Cristo permanece. E o que ele nos dá é maior que qualquer perda, é o reino eterno. Então, por isso, podemos entregar, abrir mão de nós mesmos, da nossa própria vida, do nosso próprio ego, renunciar, porque nós já sabemos, o maior tesouro é o próprio Cristo. E ele mesmo prometeu, dar-vos-ei o reino. Aleluia, meu querido. Meu irmão, chegamos ao final dessa meditação que nós vimos que Deus chamou sempre um povo descontente com o status quo. Um povo que não aceita viver de aparências, que busca a realidade da presença. O fogo da interioridade é muito mais importante que formas interiores, infinitamente. A vida crucificada é mais profunda do que a religião superficial, mas muito mais profunda. E no final tudo converge para Cristo. Ele é o nosso castelo forte, a nossa espada, a nossa vitória, a nossa palavra, o nosso reino. Ele é tudo. O chamado não é apenas para conforto, para vantagens. Não é para isso. Nunca foi para isso. O chamado não é para conforto, não é para comodidades, né? Mas para a cruz. Não é para as aparências, é para a realidade. E status quo, né? Não. A gente está falando aqui de vida abundante. Que nessa reflexão você não olhe para o terceiro, para a igreja, como uma terceira pessoa. Olhe para você. Você é igreja. Eu sou a igreja. Será que caímos? Estamos vivendo em status quo? Lembrando que é muito sutil viver uma vida inteira assim. Diante de tudo isso que a gente ouviu hoje, nós estamos dispostos a viver a vida crucificada? Confiando em Cristo como nosso castelo forte, meu querido. Que essa seja o desejo do nosso coração em nome de Jesus. Que Ele mova todos os nossos desejos, a nossa feição, as nossas vontades, todas as nossas potências, toda a nossa mente, nossa alma, nosso espírito, para desejar apenas uma coisa: Cristo Senhor, de forma simples, de forma gloriosa, de forma profunda, no secreto da presença de Deus. E que isso transborde para toda a nossa vida comunitária. Em nome de Jesus.